Olá, eu sou o professor Thiago X. Sejam bem-vindos a este canal. Se você é novo por aqui, já deixa o like, se inscreva no canal e vamos nessa. Este é o quadro Interview with the Professor Thiago X. Olá pessoal, estamos aqui com a Leda Pinho, uma jornalista famosa aqui na região de Araguari. Boa tarde, Leda. Boa tarde, Thiago. Prazer enorme estar falando com você e vou só te fazer uma correção. Essa jornalista não é isso tudo que você está dizendo aí, não. Isso. Tá? A gente faz o que pode, esforça até para inovar, para aprender, né? A cada dia aprendendo alguma coisa, mas é muito bom estar com pessoas assim tão jovens e trocando experiências, né? Ô Leda, então vou fazer uma série de perguntas aqui. Fiz uma listinha básica aqui só pra gente começar, mas depois só com dois aí do jeito que só quiser. Só hora que é a mestre. Leda, a primeira pergunta seria assim, primeiramente, quem é a Leda Pinho de que todos ouvem falar, de que todos leem no jornal, na revista ali, ou na mídia social. Sempre vê esse nome ali na internet, no jornal, em todo quanto é lugar. Quem é a Leda Pinho assim como pessoa? Thiago, a Leda Pinho é uma pessoa comum, simples, muito voltada para as questões sociais, que é um dos pontos que eu conduzo a minha vida. Mãe, avó, bisavó, tá? E uma araguarina que ama imensamente a sua terra e ama imensamente aquilo que faz. Na imprensa já há 43 anos, sabe? Eu tenho a mais absoluta certeza que se eu não fosse jornalista, eu não seria nada. Certo. Agora vamos para a próxima aqui, Leda. Como você começou sua carreira como colunista, como jornalista, e o que a inspirou a seguir por esse caminho? Eu comecei, como eu estou dizendo, há décadas, né, atrás, até assim pelo desejo mesmo de comentar algumas coisas, de divulgar outras tantas, de denunciar também que uma das marcas que eu tenho por algumas pessoas é de ser um tanto polêmica. Mas eu não diria polêmica, mas eu diria verdadeira, que é o que eu faço questão de ser. Então comecei há muito tempo, aqui em Araguari, por exemplo, no Jornal do Pica-Pau. Me convidaram para fazer algumas notas, algumas matérias, e foi de lá então que eu segui em frente e estamos aí até agora. Assim, vamos falar na infância, na juventude, a senhora já teve alguma participação como escritora na escola, por exemplo? Sim, com certeza. Um destaque assim que a pessoa olhar e falar assim, essa menina aqui tem o talento e tal. Com certeza eu sempre gostei de escrever e tem uma coisa curiosa, Thiago. Meu pai é bancário na época, mas mais do que isso, um poeta. Ele então, tem até livros dele de poesias publicadas e o papai sempre escreveu muito. Então lá em casa quase todos nós seguimos um pouco essa tendência de escrever, de ler muito, sabe? E isso é que vai dando ânimo, dando fôlego para a gente seguir. Mas eu tenho então como referência o que eu via o meu pai fazer. Então a senhora já pode falar que está no sangue, assim, certeza que já está vindo no sangue ali. Eu acredito que sim, Thiago, porque eu lamentavelmente perdi minha irmã mais velha em janeiro desse ano, e ela é uma tremenda escritora, uma artista plástica renomada, mas sobretudo uma poetisa assim da melhor linha que você possa imaginar. E a poesia é uma coisa tão bonita assim, difícil, que eu nunca fui de ler poesia. Assim, nunca fui de ler, vírgula. Na minha alfabetização, eu era daquele tipo de criança que pegava um livro assim e estudava ele só assim. Tinha uma madrinha que era professora e tal, tinha uns livros que ficavam na casa dela jogados lá, eu pegava aquilo ali, ia folheando e aprendendo na hora.
Então a primeira poesia que eu tive contato foi da Cecília Meirelles, já é um nome assim de peso, né? Belo início. Mas eu nunca investi em poesia. Aí até em 2016, no concurso da Academia de Letras, eu falei, vou escrever em poesia. Então, assim, dando certo ou não, eu tentei. Aí eles até me deram uma medalha de participação, elogiaram bastante a poesia que eu tinha feito lá. Então, assim, a gente vê que a poesia é uma coisa que flui da pessoa, basta a pessoa querer, basta a pessoa tentar, né? Eu acho, Tiago, que a poesia faz muita falta. Faz. Principalmente nesses últimos tempos que a gente tem vivido, de um pouco mais de frieza, de dureza. A gente vê que mesmo com todos os recursos, o mundo perdeu um pouco da cor, um pouco da beleza, um pouco da sensibilidade, né? Com certeza. E eu acho que a poesia nos dá, assim, uma certa leveza na alma e um olhar, né, mais ameno, diferenciado para as coisas que nos cercam. Verdade. Vamos para a próxima aqui. Agora sim, eu queria saber um pouquinho do processo de criação das suas colunas, do seu trabalho. Como que você escolhe os tópicos, como que desenvolve as ideias? Assim, é uma coisa pré-meditada, é uma coisa que vem sugerida ou imposta, ou é natural ali? A senhora decidiu, inspirou? É natural. É muito natural, e eu vejo a questão de coluna social bem fora daquilo de só estar elogiando viagens, vestidos caros, ou a coisa assim mais, vamos chamar de elite, né? Eu considero social todas as pessoas que vivem em uma comunidade, sejam elas de poder aquisitivo alto, sejam elas de poder aquisitivo menor, que até valorizo muito. Eu acho que todas as pessoas são merecedoras de se fazerem conhecer. Então é tudo muito natural, é tudo muito intuitivo. Então o trabalho da senhora é sempre a senhora que mesmo desenvolve o tema. Ou a empresa se impede, fala, não, Leda, eu quero que você escreve sobre isso aqui. Não, eu mesmo. Essa liberdade mesmo, né? Eu mesmo, eu escrevo e eu assino e eu me responsabilizo pelo que faço. Leda Pinho é Leda Pinho, acabou. Você que está dizendo, meu anjo. Tá certo. Não, mas é isso aí mesmo, tá ótimo. E quais são os principais desafios que você enfrenta ao escrever as colunas em um jornal local, por exemplo? Um desafio que aparece? De modo geral, assim. O desafio faz parte da nossa vida, né, Tiago? Do nosso dia a dia, sem dúvida nenhuma. Algumas questões, por exemplo, que eu tenho uma tendência política e às vezes a imprensa de agora, atualmente, prefere que não se toque nesse tema, né? Então, às vezes, eu me pego fazendo a minha coluna e inserindo nela questões políticas, sabe? Esse é um desafio, fazer com que se publiquem e fazer com que aceitem aquilo que o responsável pela página escreve, né? Que entendo eu que quem responde pelo que escreve é exatamente quem assina e não o órgão da imprensa. Esse seria um desafio. Entendi. Mas é se colocar na frente ali e falar, ó, peito aberto, basicamente, né? Sem dúvida nenhuma. Tá certo. Vamos ver aqui. E como você vê o papel das colunas em informar e envolver a comunidade local? Olha, eu não julgo trabalho de ninguém. Eu faço o meu, por ele eu respondo e não me preocupo muito com a maneira do outro. Leio, claro, às vezes fico um pouco assim, em dúvida se isso aqui é correto ou não, mas eu vejo que cada trabalho tem o seu valor. Porém, Tiago, a imprensa ainda interiorana, ela deixa muito a desejar, né? Porque nós temos a coisa da vaidade que às vezes funciona antes do profissionalismo, sabe? E eu lamento muito por isso, que eu acho que o ser profissional independe de você estar querendo se expor ou de você estar querendo aparecer de alguma forma. Eu acho que tão linda a questão do jornalismo, que tem como princípio a ética e o dever de informar a verdade, seja ela do agrado do jornalista ou não.
Eu fui clara? Isso é verdade mesmo. A verdade é a verdade. Tem uma verdade, né? Não tem uma verdade, outra verdade. É uma verdade e, né? De forma absoluta. Que a senhora falou E hoje a gente percebe, né? Isso. A gente hoje percebe, especialmente no interior, essa coisa, olha, não pode criticar, vamos dizer, um exemplo, não pode criticar a administração pública, por diversas razões que a gente sabe quais, né? Não pode criticar uma empresa qualquer, mesmo que haja motivo para crítica, sabe? E eu acho isso, assim, um pouco desolador, porque se nós temos o compromisso de informar a verdade, seja sobre quem for ou sobre que órgão isso se faz necessário, o nosso compromisso é de passar para a população único e exclusivamente a verdade. Concorde eu com ela ou não. Aconteceu, virou notícia. Eu concordo com a senhora. E acrescento o seguinte, Leda, quanto menor a cidade em tamanho físico, quanto menor a cidade, mais restrições e mais censuras são impostas. Sem dúvida nenhuma. Estou certo ou estou errado? Só que... Absolutamente certo. Mas eu estou falando por experiência própria, porque não tem lógico. Quanto menor a cidade... assim, eu acho que o tamanho da cidade é o tamanho do pensamento. Eu acho que tá equivalente. É absolutamente isso. Porque né? Não tem assim, falar, não, ali aquela cidadezinha é pequenininha, mas perfeita. Não tem como. Quanto menor a cidade, menor o nível de evolução mental, de esclarecimento, de iluminação. Assim, eu acho até que de falta de vontade de conhecimento. Realmente. Eu concordo bastante. Assim, não estou falando de Araguari, estou falando, assim, uma visão que eu tenho a nível global. Mas é isso. O exemplo é sempre a gente sempre tem esse padrão. Quanto menor a cidade, menor o pensamento. E aí, por outro lado, Tiago, o que a gente percebe hoje? Que a grande mídia, que há anos atrás informava fatos reais, também não se comporta mais dessa forma. Você pode ver que os grandes jornais impressos, ou mesmo as redes de televisão, essa coisa toda, impõem o seu poder ao profissional para não divulgar a verdade. Né? Muitas vezes até colaboram com a falta de conhecimento daqueles leitores por esses desvios de caráter que surgiram com o tempo. Antigamente tinha o voto de cabresto, agora tem o jornalismo de cabresto. Tá o cabresto ali, nós estamos percebendo isso. Onde ele quer que vai, que o condutor vai, né? Nós estamos vivendo assim um mundo de fake news generalizado, né? Tá na imprensa, tá nas redes sociais, tá em tudo, e você percebe que é uma batalha dura de ser vencida, porque gera aí poder econômico. Com certeza. Vamos ver a próxima aqui, Leda. A gente fala com a senhora, assim, a gente fica assim, vai, nossa, pessoa genial, a gente até meio assim. Você acredita que as colunas têm um impacto significativo na opinião pública e na tomada de decisão locais? Acho que a gente até falou um pouquinho disso aqui antes, né? A pergunta está até um pouquinho mais clara agora, né? Você pode repetir? Não, claro. Você acredita que as colunas têm um impacto significativo na opinião pública e na tomada de decisões locais? Acredito que sim. Formação de opinião. Dependendo do assunto, dependendo do foco que está sendo tomado ali e dependendo da maneira que isso é passado, acaba tendo uma certa influência, sim. Por isso que nós estamos falando a respeito de divulgar inverdades, não é? Eu acho que tem influência. Alguma coisa a pessoa até lê e tem assim um certo impacto na hora, mas deixa para lá. Mas outras ficam registradas sim. Com certeza. É a formação de opinião mesmo. Não tenha dúvida. Vamos ver. Quais são os tópicos ou questões locais que mais lhe interessam e que você gostaria de abordar em suas colunas no futuro? Tópicos ou questões locais para inserir nas colunas assim, futuramente.
tópicos, eu acho que a questão de desenvolver um aprendizado, um conhecimento político e social maior. Isso implica no quê? Isso implica em você conhecer a sua realidade, a realidade do lugar que você vive, sair um pouco do centro, ir nas periferias, ver a maneira que a população periférica vive, quais são as carências e sair um pouco desse mundo maquiado. Isso eu gostaria muito de ver, que as pessoas realmente conhecessem pontos e realidade dos seus iguais. Acho que é uma questão fundamental. E a outra é diminuir um nível de analfabetismo político que a gente vê crescente até em pessoas que aparentam um certo conhecimento, uma certa cultura. Mas você percebe o analfabetismo gritante quando se fala em política. E política é o nosso dia a dia, política é a nossa vida. Nós precisamos ter consciência das coisas e agir com um pensamento um pouco mais verdadeiro em relação às pessoas, incomodar com o sofrimento alheio, sabe? Porque você percebe que, na maioria das vezes, passa desapercebido. Parece que as pessoas só sentem fome na época do Natal. Não é assim? Então, eu acho que isso seria... Aliás, acho que nem seria, Tiago. Acho que já deveria estar sendo muito mais explorado do que é. Com certeza. Porque o pessoal, assim, eles gostam... vou ter acesso à internet. O acesso à internet, ao invés de procurar alguma informação útil que acrescenta, não, vai ver uma piadinha, vai ver um vídeo ali, uma coisinha que não agrega tanto assim quanto deveria ser a sua realidade. Aí ele vê vamos dizer assim, um podcast, um vídeo do YouTube, a opinião do cara. Fala, não, esse cara eu confio nele, é isso que ele falou tá certo, e aí começa a defender aquele ponto de vista. E assim, dá no que dá, continua sendo um analfabeto político, né? E não desenvolve a sua capacidade. Porque foi mais uma vez conduzido pelo cabresto para um outro, né? Sem estar interessado em... A outra questão, Thiago, que me incomoda muito é a questão do preconceito. Em todos os âmbitos. A questão do preconceito, eu acho que é, assim, a maior doença do mundo. E que causa um mal muito grande a quem é preconceituoso e àqueles que sofrem desse preconceito. E é uma coisa tão obsoleta que a gente até acha um absurdo estar existindo na sociedade de hoje, que a sociedade tem acesso à informação de uma facilidade imensa e ainda existe o preconceito. E você percebe que isso também é muito maquiado, né? Porque é muito comum você ouvir dizer, eu não tenho preconceito. Quando você aprofunda um pouco mais, você vê que a pessoa é absolutamente preconceituosa. E o preconceito é, para mim, a maior marca de ignorância que nós temos. Com certeza. Vamos ver uma próxima aqui. Essa aqui já é sobre os ataques. Como você lida com críticas ou feedback dos leitores em relação às suas colunas, ao material que você publica? Naturalmente, eu acho que todos e todas que leem ou assistem alguma coisa têm o direito de gostar ou não gostar, e não gostando tem sim o direito de criticar. Por que não? A crítica é muito saudável, né? Eu acho, desde que ela seja lógica, desde que ela tenha razão de ser. Não criticar por criticar, sabe? Para, de repente, assim, ter uns 5 minutos de fama. Não é isso. Mas a crítica é absolutamente saudável. Eu lido muito bem. Hoje a gente chama de hater, mas a tradução são os odiadores. As pessoas que entram com ódio. Só já teve algum problema com alguém... Chegou com descarregando ódio, de ignorância, assim, contra a senhora, contra algum material que a senhora publicou? Já há muitos anos atrás, existem desde que o mundo é mundo, né? Os haters.
Começando ali com o Caim, por exemplo, que já foi o primeiro linguagem é o hater. que muda, né? Não o fato. É. Há muitos anos atrás, numa instituição aqui que abrigava pessoas idosas, doentes, enfim, eu fiquei muito assim chocada com o tratamento que essas pessoas recebiam, com a falta de amor, com a falta de atenção, com a falta até de cuidados mais básicos, e eu comecei a denunciar isso num jornal muito antigo daqui. Eu comecei a denunciar e chegamos então a um ponto que eu recebia ameaça, eu recebia telefonemas assim, mais violentos, sabe, essa coisa toda. Porém, eu aprendi com a vida que eu tenho medo de duas coisas: barata e escorpião. Do resto, não tenho. Não tenho, porque eu acho que eu sou uma pessoa blindada, abençoada, e tudo que eu falo, eu consigo falar porque eu tenho certeza. E se eu tiver que provar, eu tenho como, sabe? E então essa fase passou, minha família ficou assim, muito... Eu tinha meus filhos ainda adolescentes, minha família começou a ficar assim muito preocupada e tal, mas no fim acabou tudo bem e não houve nada de mais grave, a não ser ameaças. E foi muito bom, porque eu vi que eu não tenho medo de ameaça também, então foi ótimo. Ah, ótimo, uma experiência mesmo. Mas realmente, esse ponto que a senhora tocou é bem delicado e é uma coisa assim que a gente sabe que tem coisa errada até hoje, né? E que todo mundo fica calado, não sei porquê, né? Quem tem o poder para mudar não muda, mas é um ponto a ser explorado, assim, porque realmente eu mesmo já vi, falo de experiência própria mesmo, são tratados iguais bicho. Uma vez eu fui visitar uma instituição X, né? Parecia, me lembrou a descrição dos catres das prisões espanholas, assim. Né? Eu vi ali a mesma descrição que eu tinha no livro. Chocante, né? Então, assim, degradante. É uma coisa assim, que até a gente precisa mudar. É um ponto bem sensível mesmo. E eu sou uma pessoa, Tiago, que eu até preciso me moldar. Um pouco, falei, porque eu envelheci e continuo do mesmo jeito, eu sou muito impetuosa. Eu sou uma apaixonada por animais, de uma forma especial, por cachorro, gato, mas eu só tenho cachorro. Então, eu não suporto ver um cachorro maltratado, eu não suporto ver algumas crueldades que a gente assiste, e não é tomada nenhuma providência. Aí você ouve, mas tem a lei isso que protege, tem a lei. Cadê as leis serem cumpridas? Não adianta existir lei e nem precisamos de mais leis. Nós precisamos que se cumpram as leis que a gente tem em relação ao animal, que é um ser inocente, indefeso, em relação à pobreza que a gente assiste, que a gente vê assim, né, estarrecida. Então, isso tudo são questões que nos incomodam. E eu acho que quem tem o privilégio de denunciar, de falar, deve fazê-lo. Até porque não queremos ser cúmplices de nada. Com certeza. Leda, agora mudando assim para um assunto mais, vamos dizer assim, mais doce. A gente sair um pouquinho do amargor, que é complicado mesmo, né? Não tem como. Você já teve alguma experiência memorável ou desafiadora ao escrever uma coluna? E pode compartilhar uma história interessante com a gente? Se eu tive alguma coluna... Uma experiência memorável ou desafiadora ao escrever a coluna? Tive. Quando foi... Na época que fundaram o Diário de Araguari, tinha lá, parece que uns 22 sócios, alguma coisa assim. Desde a primeira edição eu participei, eu escrevia. E eu fazia também, Tiago, uma série de entrevistas. E uma certa ocasião,
me deu a vontade de entrevistar uma senhora que passei a admirá-la assim grandemente. Essa mulher tinha uma casa de encontros aqui. Uns chamam de prostíbulo, outros chamam de bordel, e, enfim, não importa a denominação. Mas no cabeleireiro, eu ouvi essa mulher falando, conversando e tal, e me despertou vontade de conversar com ela, de entrevistá-la. Quando eu coloquei a minha pauta no jornal, foi um burburinho. Como? Onde você vai levar essa mulher para entrevistar? Eu falei, não vou levar em lugar nenhum. Eu é que vou onde ela vive, como ela vive, vou entrevistá-la lá. E fui. Eu acho que não tem problema nenhum revelar o nome. Não, o nome dela, por acaso, era Santa. Ah, sim. E eu fui. Então, eu fui para o ambiente dela, o ambiente que ela vivia, e fiz uma entrevista que, na minha avaliação, talvez tenha sido a melhor que eu fiz durante toda a minha vida. Tive ótimas entrevistas, ótimas oportunidades, mas essa entrevista com a Santa mexeu muito comigo e eu passei a admirá-la assim, de uma forma muito intensa. Foi ótimo, eu passei a tarde lá com ela. O meu fotógrafo, na época, foi comigo, fez as fotos e foi embora, e eu fiquei com ela. Foi algo assim de muito proveitoso, algo de instrutivo, algo assim, Tiago, que me fez sair de lá inteiramente respeitando aquela pessoa. Porque independente do que seja, ela é uma pessoa, é um ser humano e tem uma bagagem cultural, tem uma história, né, principalmente, né? E na época, ela foi de uma sabedoria, assim, enorme. E onde ela estiver, ela sabe, Santa, eu fiquei fã dessa Santa. E foi muito bom, foi muito, mas muito esclarecedor, uma história de vida maravilhosa. Então, essa eu considero a mais impactante, porque gerou um burburinho que você não faz ideia. Isso há muitos anos atrás, imagina. Ela tinha sido presenteada por um irmão com uma ação de um clube. A diretoria do clube não aceitou a inclusão dela no quadro de sócios. E eu perguntei qual tinha sido a reação, o sentimento dela naquele momento. E ela, muito inteligente, me respondeu o seguinte: eu vou fazer outra pergunta. Por que eu não posso frequentar o clube que eles dirigem e eles podem frequentar a minha casa? Menino, quando a entrevista saiu no dia seguinte, olha, essa cidade se mobilizou, sabe? E muitos me ligaram reclamando, tal. Foi polêmica, mas foi linda. Assim, o bom é que agora, assim, ter falecido, a gente tem eternizado o nome dela com o nome da empresa, né, atualmente. Ficou uma homenagem para ela. Santa maravilhosa. E ela era naquela mesma região ali do centro, essa? Sim, lá mesmo. Não, e eu fui assim, muitíssima à vontade, porque o que eu faço com muita consciência. E tenho comigo o seguinte, Tiago: quando eu acredito naquilo que eu vou fazer, eu não me preocupo com a opinião de ninguém. No caso dela, tanto ela quanto os funcionários todos são pessoas com mente, com psique, com personalidade, são pessoas, né? Que têm uma são história. Corpos, assim, a pessoa fala lá, não são corpos à venda, não, são, né? Então, a gente está chegando aqui conversando com seres humanos. E pessoas com lindas histórias. Com certeza. Nossa, isso aqui me surpreendeu. Essa agora foi demais. Foi fato histórico mesmo. Agora essa aqui já é visionária. Como você enxerga o futuro do jornalismo local em um mundo cada vez mais digitalizado? Quais são os desafios e oportunidades?
Olha, eu tenho comigo, não sei se é porque eu sou assim uma amante da, da imprensa escrita no papel, que eu gosto de livro, eu gosto de papel, sabe? Eu acho que vamos atravessar, já estamos atravessando uma fase de muito mais dificuldade. Não creio que acabe por um tempo ainda, por um bom tempo ainda, e torço para que permaneça. Mas eu acho que vai ser cada vez mais difícil, porque a internet abrange tudo, né, o Tiago? E a modernidade chega e você tem que se adaptar a ela, né? Mas eu ainda acho que o jornal, a imprensa escrita, o livro impresso ainda tem um bom tempo pela frente. Eu concordo com a senhora, sim, 100%, tanto que eu também escrevo, né? E sim, já fugindo assim, eu adoro livros, tem a biblioteca. Esse armário que você está vendo aqui tem um igual esse aqui atrás, que está a minha biblioteca. Enche um, tá enchendo o outro aqui, só os top mesmo. E eu admiro muito o livro escrito, prefiro ler o livro escrito. O livro que eu escrevi está em plataforma digital porque eu não tive condições de publicar. A prefeitura prefere pagar para gravar CD de música, de capoeira, filmar capoeira, do que pagar um livro, que é uma coisa assim que vai acrescentar para a cidade. Um livro que vai chegar, vai ficar na biblioteca, ficar onde quer que estejam, né? Mas assim, vou tentar, continuar tentando esse projeto. Não desista, Tiago. Assim, eu acho, eu acho que o livro é uma coisa que a gente tem que uma tradição que tem que ser passada para frente, tem que ensinar seu filho a gostar de livro. Ó, então você vai ensinar seu filho também a gostar também, a valorizar o objeto que é o livro, que é a coisa mais importante do mundo. E desenvolver a leitura. Com certeza. A leitura. Que é a nossa luz. Não, eu quando tiver filho, quer ganhar celular? Quer. Então a biblioteca tá ali, ó, que você acabar de ler e colocar o resumo para mim, você pode escolher o celular que você quiser, de 10 mil reais, que é seu. Você então, tem que incentivar, você tem que estimular as novas gerações para esse interesse, né? Porque o livro é uma magia. Com certeza. Que leva para criações, né, incríveis, para mundos diferentes e para a questão principal, o conhecimento, que está tão em baixa atualmente. Assim, o que me moldou para escritor, para amante da literatura e tudo, foi Monteiro Lobato. Eu sou, vamos dizer assim, um discípulo dele. Geração Lobato. Eu vi assim, aquelas referências ao Circo Capão Amarelo, mas a minha casa tinha uma antena de televisão bem fraquinha, não pegava o canal direito que passava, e eu ficava com vontade de conhecer, porque eu via falar tão bem. Aí quando no ano 2000 eu tive a oportunidade de fazer o cadastro na biblioteca, aí eu entrei de cara. Li tudo e reli, e deu o que deu. Já moldou minha personalidade, minha cultura e tudo. Considere-se uma pessoa feliz, realizada. A paixão pelo livro começou ali e foi expandindo, né? Foi o estopim mesmo, foi com essa coleção do Monteiro Lobato. Aí já foi pra coleção Vagalume, já foi na biblioteca ali e fui lendo de bom. Começou a viagem lá e seguiu em frente. Aí né? já podendo trabalhar, já comprava um livro. Aqui em Araguariba é uma cidade complicada, não tem livraria. Então o que tinha? Na livraria vende brinquedo, vende mala, vende presentinho, vende tudo, menos livro. Não tem mais livro não. Aí eu comecei, tinha uma lojinha lá no centro que vendia livro usado, eu comecei a comprar dele, fazia o vale lá no serviço, comprava um livro, aí virei cliente fixo, o cara deixava eu comprar para pagar no dia do pagamento, aí foi enriquecendo a biblioteca aqui. E depois foi pra internet, comecei a comprar pelos sebos virtuais por aí, né? E foi indo. Mas essa questão do livro é uma coisa que o Brasil é deficiente. Araguari é deficiente. A sorte que a gente tem Uberlândia, que tem bastante livraria, tem o sebo. Aqui mantém, né? Isso, tem o Sebo Maravilha, que é uma loja gigante. O amante da leitura lá, e tá perto, né? Ao menos isso para servir de consolo pra gente que não tem. Várias tentativas, né? De livraria. Nenhuma foi pra frente. Tá difícil. Agora, até um fato que me deixou muito triste foi a banca de quadrinhos que tinha ali no ginásio, chamava Banca Goiá. Eu não lembro o nome do senhor, mas eu lembro o dia que eu tava vindo pela rua e vi aquele senhor bem triste, bem quase aos prantos, assim, e com uma carroça, pegando o material dele para levar embora, porque foi decretada a lei de não poder usar o espaço público. Eu achei um absurdo, eu era jovem, né? Eu achei um absurdo porque
uma banca de quadrinhos, que era mais para troca, nem tanto para o comércio, ser removida, que ela era um ícone cultural da cidade, sendo uma banquinha minúscula, né? Mas tinha ali um fluxo de pessoas que compravam, que trocavam, que doavam, né? E tava girando ali a literatura do quadrinho e dos pequenos livros também, tinha alguns livros. Então eu achei nesse dia que foi mais uma das derrotas, mais uma cicatriz posta no rosto de Araguari. Pode ter certeza que tem muito mais que essa, né? Porque, infelizmente, o que é cultura, o que é ensinamento, o que é um trabalho digno, apesar do esforço, das dificuldades, não pode funcionar, né? E coisas absolutamente lastimáveis seguem, né? E recebem apoio. A gente vê que é uma balança desequilibrada, vou pensar assim em termos. É uma balança que está bem desequilibrada. E vamos lá, Leda, para a próxima. Vamos lá, Tiago. Além de escrever, você está envolvido em outras atividades ou projetos relacionados à comunidade local? Eu participo, eu sou com muita honra, muito orgulho, eu sou da Academia de Letras, de Artes e Letras de Araguari, é um espaço também que nos proporciona conhecimento, né, debates importantes. Eu até vou colocar aqui no vídeo o endereço da Academia de Letras e o link na descrição da página do Facebook deles, onde eles colocam atualizações. Então, informado aqui. É um pessoal assim muito bom e que traz toda a tradição de quando foi fundada, né, sob a liderança do Abdala Mameri e outras pessoas ilustres, imensamente cultas. Muitos já se foram também, e uma agora que eu acho até interessante, uma adesão de pessoas mais jovens, com ideias novas. Eu quero ir lá, quero aparecer lá depois para matricular. Então, vai mesmo, tá? E eu acho isso absolutamente honroso. Eu participo da família petista de Araguari, eu sou do Partido dos Trabalhadores, sou militante, sou interessadíssima nas questões e nas pautas do meu partido, que olham com tanto interesse as pessoas mais necessitadas e outros projetos tantos que dignificam a vida do povo e o desenvolvimento do país. Essas, no momento, são, então, as minhas atividades primordiais. O Gazeta, que eu gosto muito, voltei com esse trabalho que nós estamos aqui dividindo também. Participei muito tempo do Canal 15 de Araguari, também num programa que eu amava, que era Rodada de Prosa e Cantoria, prosa boa e música de qualidade. Foram tempos assim, muito bons, muito agradáveis, e que aprendi muita coisa com tanta gente que a gente vai convivendo, né? E a Academia de Letras, obviamente, são esses os meus caminhos de agora. E mais família, né, Tiago? Eu sou, como eu te disse, eu sou mãe, avó, bisavó, né? E graças a Deus, muitos amigos que me prezam, que gostam de mim, outros tantos que nem tanto, mas que eu os prezo da mesma forma, e assim a gente vai seguindo a vida, né? Agora, uma coisa que eu queria falar sobre a Academia de Letras a quantidade de pessoas que tem lá que são interessantes. Um exemplo foi a Dona Marilis. Um dia eu conversei com ela, ela me convidou para ir lá na casa dela. A casa dela, a sala, é um museu, assim, tem tanta coisa, você fica olhando assim, olhando, e ela sabe contar direitinho a história de cada objeto que tem ali, cada coisa interessante que ela tem. A alma poeta, ela é a escritora, eu li o livro dela, O Tiro que Matou o Sete, eu acho que é O Tiro que Matou o Sete, o nome do livro, se eu não estou enganado, né? Se eu estiver enganado, me perdoe depois, né? Porque falhou a memória, mas eu acho que é O Tiro que Matou o Sete. Aí era sobre um pouco da origem de Araguari, algumas histórias outras, é um livro bem interessante. Sim. E nisso eu também conheci ela pessoalmente lá na Academia de Letras, 2016. Eu até quero depois estar combinando com ela, de marcar um vídeo também com ela. Porque
E fora assim, que quando eu fui na Academia de Letras, eu achei tão impressionante o evento em si. Nesse dia que eu fui, teve uma moça sambista que foi lá e dançou, fez uma performance. Falei, gente, quem imaginava que era só um local onde tava um tanto de velhinho e tal, chega e... Tem nada a ver, né? As pessoas se enganam. É o que eu te falo, precisa conhecer para tirar alguma conclusão, né, Tiago? Isso. Então agora com aí... Eu estou um pouco afastada por conta de problemas da minha mãe, que está precisando muito da nossa presença, mas saraus maravilhosos. Quer ver uma característica minha, que eu estou paradinha? Você falou aí da sambista, né? E eu, no alto dessa minha idade, eu fazia muita apresentação de tango, também na Academia de Letras, porque o meu pai era um apaixonado pelo tango. E eu resolvi aprender a dançar tango em memória dele, sabe? E foi com o professor Humberto, muito capaz, muito competente, e fizemos várias apresentações. E agora, depois da pandemia, eu ainda não dei jeito, ainda não consegui encaixar na minha agenda a volta, mas pretendo voltar, porque eu acho que a dança é um dos propósitos, é uma das coisas que mais nos faz bem, fisicamente e mentalmente. Eu aprendi valsa uma certa ocasião. Aprendi valsa uma certa ocasião para dançar e gostei, mas eu penso em aprender o tango, que eu acho bonito também. Então, é muito bom, né? A dança é muito boa. E o sambinha, eu amo, por exemplo, o tango dos nossos Los Hermanos, mas sem dúvida nenhuma, meu filho, uma batida de samba, uma bateria de escola, não é? Um canto do morro, vamos falar que não há quem resista. Né? Verdade. O produto nacional, né? O nosso PIB musical. Apaixonante. Vamos lá. Agora, penúltima. Como você mantém sua conexão com a comunidade local e garante que suas colunas reflitam as necessidades e interesses dos leitores? Olha, eu não sei até que ponto eu garanto isso, mas eu tenho, assim, numa análise bem simples, mas bem simplista mesmo, eu percebo que, de certa forma, a gente é muito aceita pelos comentários que nos chegam, pelas pessoas que nos encontram e cumprimentam, pelas mensagens que recebo. Eu vejo nisso tudo muito carinho e acho que a gente, com o tempo, também se firma, né, o Tiago? É tanta estrada, é tanto tempo, é uma jornada de mais 40 anos que a gente tem, que você acaba quase sendo fixada nas pessoas, né? E te abre um leque também de amigos, de pessoas que te procuram, querem trocar ideia. Isso é realmente muito gratificante. Eu acho que até agora eu consegui, ou pelo menos tentei, levar minha coluna de uma forma ética, séria e diversificada, sabe? Porque eu não aceito mais a coisa de coluna social só flutê, só, sabe, assim, rococó e coisas. Faz parte, claro que faz parte, mas você tem que aproveitar todo espaço, né, que te é confiado para também passar uma mensagem ou mostrar uma coisa que está acontecendo e que é importante, falar de temas como nós falamos aqui de preconceito, falar de temas como as nossas questões ambientais, não é? Eu acho que é importante você falar com as pessoas e levantar esse questionamento. Olha que ponto chegamos das questões climáticas, coisa que vinha sendo avisada, há 3 décadas atrás. À época já se falava do que está acontecendo hoje, né? Alertando que isso iria acontecer. Não aparece que as pessoas, que nós humanos não acreditamos, né? E tá aí o resultado. Eu acho que essas coisas, todo espaço que você tiver, pequenininho que seja, para escrever, para falar, para
debater, você tem que aproveitar. Com certeza. A senhora são 2 páginas no jornal, né? Eu tenho... Passa a senhora lá. Atualmente eu estou com uma página no jornal, é isso? Assim, é uma página e uma página das fotos? A senhora tem? Não, eu faço, é tudo em uma página. Eu faço os comentários, eu jogo uma pimenta de vez em quando em algumas questões da administração, outra hora a gente chama atenção para alguma coisa, para as pessoas acordarem, né? Mas vamos assim. Por muito tempo, Tiago, quando eu estava, por exemplo, no jornal, lá atrás, a minha coluna era diária. Naquela época, a gente fazia as matérias na parte da manhã, no horário de almoço a gente levava para Uberlândia, porque o jornal era impresso lá. Voltávamos, terminávamos os jornais, finalzinho da tarde, levávamos a outra metade do jornal para lá, sabe? E hoje é tudo tão mais fácil, né? Até quando eu comecei no diário, a gente ainda começou trabalhando muito pouco em computador, a gente fazia matéria, a maioria das pessoas ali fazia matéria na máquina, escrever. E sabe que eu tenho saudade de máquina? O barulhinho das teclas. Não, o aprendizado da máquina, eu falo de saudade da Hamilton, o que você aprendeu ali te deu uma certa facilidade para o computador. Sem dúvida nenhuma. É o padrão mental das teclas, né? É verdade. Com certeza. Leda, agora pra gente, a última pergunta. Essa aqui. Quais os conselhos você daria aos aspirantes a escritores ou jornalistas que desejam seguir uma carreira semelhante à sua? Agora é pra geração futura. Bendita geração futura. Eu tenho uma esperança muito grande em vocês e nas que virão. Eu não vou dar conselho, não, porque eu sou da seguinte questão, Tiago. Eu acho que opinião, quando a pessoa pede, palpite em hipótese nenhuma. Então, eu não vou dar também um conselho. Eu vou dar, quem sabe, um alerta, assim, materno. Sabe, uma coisa bem carinhosa. Eu acho que aqueles que pretendem seguir essa trajetória, em primeiro lugar, antes de mais nada, que saibam entrar nesse mundo com profissionalismo, com ética, com seriedade. Que não se deixem enganar pela pílula dourada. Que tenham a sua posição, o seu comprometimento jornalístico pautado na verdade. E que não se vendam, porque conhecimento não se vende, verdade não se vende, e estudem muito, porque esse trajeto aí de jornalismo, seja o jornalismo que for investigativo, informativo, seja político, seja ele qual for, ele tem que vir alicerçado na realidade. E não desistam, porque apesar dos percalços, é uma delícia de profissão. Com certeza, a senhora falou, tá falado. Quem melhor, né, para dar o lau sobre o jornalismo, senão a senhora. Então, dona Leda, a gente encerramos aqui as perguntas. Queria agradecer muito a senhora por ter aceitado esse convite. Espero um próximo vídeo aqui no futuro, se a senhora concordar, a gente combina. E é isso aí. Eu te agradeço assim imensamente, pode ter certeza disso, fiquei honrada, lisonjeada até, e estou à sua disposição sempre que quiser, sempre que precisar, eu vou dizer presente, tá? Tenha certeza disso. Adorei falar com você, adorei conhecer você, só que agora a gente precisa estar junto presencialmente para pelo menos trocar um abraço para selar essa amizade que iniciou agora. Com certeza, vamos até fazer uma foto para ficar na capa depois.
Só. E eu fico muito feliz com a sua avaliação a meu respeito, não mereço tanto, mas de qualquer forma, eu não sou de ferro nem de matéria plástica, fiquei sim envaidecida e me deu um combustível para seguir em frente. Tá? Igual na hora que eu vi a solicitação da senhora, não sei se foi no Face ou no Instagram, eu falei, opa, Leda Pinho, vou chamar agora pra gente pescar ela. Realmente, literalmente, pescar. Estou à sua disposição, Thiago, torcendo muito pelo seu sucesso que já está instalado e que há de ser luz sempre daqui para frente. Estamos pelejando. O canal é um canal de variedades, trata de literatura, agora está focando um pouquinho na culinária, estou focando também nas ervas medicinais para a pessoa estar aprendendo. Eu li isso. Medicina natural, né? As frutas. Adoro. Assim, está sendo um canal para ajudar a pessoa, tanto no intelecto quanto no esclarecedor, físico. né, Thiago? O que nós precisamos, né? Usar nosso espaço para esclarecer, para trocar informação, receber, porque às vezes você está dando informação, você recebe outra que te acrescenta. A vida é isso, o mundo é esse, de troca, de abraço, de carinho e de Aí, além da parte cultural quanto da parte física, agora estou entrando na parte espiritual, com o programa Palavra da Fé, que tá assim, eu pego assim, começando com estudo bíblico, estou pegando algumas dicas agora sobre a Bíblia ensinando a pessoa uma conduta, né? Tô tentando, assim, pra tentar melhorar a pessoa por todo lado, no físico, no cultural, no espiritual. Você tem um canal todo pra esse ajudar. potencial, meu filho. Você tem esse potencial, siga. Tá ótimo, a senhora falou, Siga. mais uma injeção de ânimo aqui. Tá, adorei falar com você. Eu que adorei mesmo, né? Eu agradeço muito de coração mesmo só ter cedido o tempo aqui pra entrevista. E entrevista entre aspas, que eu nem sei entrevistar, montei de qualquer jeito aqui. Ótimo, foi tudo muito Foi bem, foi ótimo, foi delícia plena e total. Nossa, Tá? obrigado. Eu sou sua fã. Tá? Muito obrigado, né? Fico muito honrado com isso, tá bom? Então a gente Tá, se despede bem aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo que a gente vai marcar com certeza, tá bom? Quando quiser. Tá? Tchau, Pode dona ter Leda. certeza que toda a disponibilidade para você. Fico muito contente de saber. Então fique com Deus e até a próxima. Fiquemos com isso. Tchau. Tchau. Pessoal, esta foi a entrevista com a grande jornalista Leda Pinho. Ela é um ícone aqui da cidade. Assim, uma jornalista que está ali há mais de 30, 40 anos, como ela disse na entrevista. E se você gostou, se você assistiu até aqui, deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e comente também aqui embaixo que eu vou estar respondendo a todos vocês, marcando um coraçãozinho para cada um, certo? Então, pessoal, aqui me despeço, fiquem com Deus e até a próxima. Intervalo with the Professor Tiago X. Venha viver momentos inesquecíveis no Santas Motel, Rua Carolina Marques, número 200, no centro de Araguari.